Quando alguém fizer mal a você, pergunte-se: o que o levou a fazer isso? Depois de compreender seu conceito de bem e mal, você sentirá pena dele e deixará de ficar surpreso ou irritado. Se o conceito dele for semelhante ao seu, você certamente o perdoará, pois teria agido como ele em circunstâncias semelhantes. Mas se você não compartilha suas ideias sobre o bem e o mal, então você achará ainda mais fácil ignorar os erros de alguém que está confuso e em uma desordem moral. Se você está angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Você mesmo sabe o que vale aos seus próprios olhos, e a que preço você se venderá. Pois os homens se vendem a vários preços. É por isso que, quando Floro estava deliberando se deveria aparecer nos espetáculos de Nero, participando ele mesmo da apresentação, Agripino respondeu: apareça por todos os meios. E quando Florus perguntou: mas por que você não aparece? Ele respondeu: porque eu nem sequer considero a questão. Pois o homem que uma vez se debruçou para considerar tais questões e para calcular o valor das coisas externas, não está longe de esquecer que tipo de homem ele é. A mente converte e transforma cada obstáculo à sua atividade em um instrumento. O que impede a ação estimula a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Não estrague o que você tem desejando o que não tem. Lembre-se de que o que você tem agora já esteve entre as coisas que você apenas esperava. O primeiro e mais importante campo da filosofia é a aplicação de princípios como o não minta. Em seguida vêm as provas, como por que não devemos mentir. O terceiro campo apoia e articula as provas, perguntando: por exemplo, como isto prova isso? O que exatamente é uma prova? O que é inferência lógica? O que é contradição? O que é verdade? O que é falsidade? Assim, o terceiro campo é necessário por causa do segundo, e o segundo por causa do primeiro. O mais importante, porém, aquele que deveria ocupar a maior parte do nosso tempo, é o primeiro. Mas fazemos exatamente o oposto. Estamos preocupados com o terceiro campo e dedicamos toda a nossa atenção a ele, ignorando completamente o primeiro. O resultado é que mentimos, mas não temos dificuldade em provar porque não o deveríamos. Pense em você como um morto. Você viveu sua vida. Agora, pegue o que sobrou e viva adequadamente. O que não transmite luz cria a sua própria escuridão. Você tem poder sobre sua mente e não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará forças. Se não é certo, não o faça. Se não é verdade, não o diga. Que não faça diferença para você se está frio ou quente, se está cumprindo seu dever. E se está sonolento ou saciado de sono. E se foi mal falado ou louvado. E se está morrendo ou fazendo outra coisa. Pois é um dos atos da vida, este ato pelo qual morremos. É suficiente então neste ato também fazer bem o que temos em mãos. O conteúdo do seu caráter é sua escolha. Dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz. É quem você se torna. Pense em todos os seus anos de procrastinação. Em como os deuses reiteradamente lhe deram novos períodos de graça, dos quais você não tirou vantagem.
É hora de entender a natureza do universo ao qual você pertence e do poder controlador do qual você descende, e entender que seu tempo é limitado. Então use-o para se esclarecer, senão ele se esvai e nunca mais estará sob seu poder novamente. Não fale mais sobre como o homem bom deve ser. Mas seja um bom homem. A felicidade daqueles que querem ser populares depende dos outros. A felicidade daqueles que buscam o prazer flutua com humores fora de seu controle. Mas a felicidade dos sábios surge de seus próprios atos livres. Há duas coisas das quais uma pessoa nunca deveria ficar com raiva: o que eles podem evitar e o que não podem. Se alguém for capaz de me convencer e me mostrar que não penso nem ajo corretamente, de bom grado mudarei. Pois busco a verdade, pela qual nenhum homem jamais foi ferido. Mas aquele que permanece no seu erro e na sua ignorância é ferido. Aceite tudo o que acontece, mesmo que pareça desagradável. Porque leva a isso, a saúde do universo e a prosperidade e felicidade de Zeus, seu universo. Pois ele não teria trazido a nenhum homem o que trouxe, se não fosse útil para o todo. Por duas razões então é certo estar contente com o que lhe acontece. Uma, porque foi feito para você e prescrito para você. E a outra, porque mesmo o que vem cruelmente para cada um de nós é para o poder que administra o universo uma causa de felicidade e perfeição. Tudo o que você precisa é isto: certeza de julgamento no momento presente, ação para o bem comum no momento presente, e uma atitude de gratidão no momento presente por qualquer coisa que surgir em seu caminho. Mantenha este pensamento à mão quando você sentir um acesso de raiva chegando. Não é viril ficar furioso. Em vez disso, gentileza e civilidade são mais humanos, e portanto, mais masculinos. Um homem de verdade não cede à raiva e ao descontentamento. E essa pessoa tem força, coragem e resistência. Ao contrário da raiva e da reclamação. Quanto mais perto um homem chega de uma mente calma, mais perto ele está da força. Viver cada dia como se fosse o último. Nunca afobado, nunca apático, nunca precipitado. Aqui está a perfeição de caráter. Não explique sua filosofia, mas sim incorpore-a. Quando você decidiu que uma coisa tem que ser feita, e a está fazendo, nunca evite de ser visto fazendo-a. Mesmo que uma multidão possa provavelmente julgá-la inapropriada. Pois se você não está agindo corretamente, evite o ato em si. Se estiver agindo corretamente, no entanto, por que temer a censura errada? Acredita na sua fidelidade e farás com que seja fiel. É por isso que os filósofos nos alertam para não ficarmos satisfeitos com o mero aprendizado, mas para adicionar a prática e depois o treinamento. Pois com o passar do tempo esquecemos o que aprendemos e acabamos fazendo o oposto, e temos opiniões opostas do que deveríamos. Uma ira desmedida acaba em loucura. Por isso, evita a ira. Para conservares não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde.
Muitas vezes me perguntei como é que todo homem se ama mais do que todos os outros homens. Mas dá menos valor à sua própria opinião do que à dos outros. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Onde então procuro o bem e o mal? Não nas coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Ela consegue te irritar somente quando você se permite ser perturbado por ela. Aplica-te a todo instante com toda a atenção, para terminar o trabalho que tens nas tuas mãos e liberta-te de todas as outras preocupações. Delas ficarás livre se executares cada ação da tua vida como se fosse a última. Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, apaixonado, vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude os homens. A vida é curta. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal. E afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Comporta-te com o teu inferior como gostarias que o teu superior se comportasse contigo. Se tens dificuldade em cumprir um intento, não penses logo que seja impossível para o homem. Pensa quanto é possível e natural para ele, e que também pode ser alcançado por ti. Dificuldades são coisas que mostram o que os homens são. Quem vive na tranquilidade, que seja mais ativo. Quem vive na atividade deve encontrar tempo para descansar. Segue a natureza. Ela te lembrará que fez o dia e a noite. Primeiro diga a si mesmo o que gostaria de ser. E depois o que tem que fazer. Quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos. Cuidando deles, você esquecerá a sua raiva e aprenderá a viver sensatamente. De todas as coisas que existem, algumas estão ao nosso alcance, e outras não. Estão ao nosso alcance o pensamento, os impulsos, o querer e o não querer, e em uma palavra, tudo aquilo cujo resultado são nossas próprias ações. Mas existem coisas que surgem sem que possamos interferir. Neste caso, é preciso saber olhar e com sabedoria e o que se passa. O que perturba o espírito do homem não são os fatos, mas o julgamento que fazem a respeito dos mesmos. Não peça que tudo na sua vida siga o caminho de sua vontade. Reze para que as coisas aconteçam como elas precisam acontecer e verá que tudo é muito melhor do que você estava esperando.